Vamos então responder a seguinte questão. Quais as formas para gerar uma voltagem induzida em um espira? Então temos aqui a espira. Para nós gerarmos uma voltagem induzida nela, nós só temos que variar o fluxo magnético nessa espira, ou seja, aumentar ou diminuir o número de linhas de campo nessa espira. Como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos aproximar ou afastar o ímã. Com isso, nós alteramos o fluxo magnético e surge uma voltagem induzida. Porém, nós podemos fazer de uma outra maneira, que é a gente mantém o ímã parado e nós movimentamos a espira. Então, nós movimentamos a espira para frente e para frente e para trás. Com isso, a gente altera o fluxo magnético de maneira que também surge uma voltagem induzida. Então, nós podemos ou movimentar o ímã, ou podemos movimentar a espira, ou podemos movimentar ambos, contanto que altere o fluxo magnético. Com isso, nós podemos pensar a seguinte questão. Uma outra maneira de alterar o fluxo magnético é simplesmente manter o ímã parado e nós giramos a espira. Por quê? Porque ao girar a espira, vai alterar o número de linhas de campo que passa por essa espira. Ou seja, nós alteramos o fluxo magnético nessa espira. Se nós alteramos o fluxo magnético, vai surgir uma voltagem induzida. Com isso, é possível um gerador que tenha bobina como um rotor. Como assim? Olha só. Aqui nós temos uma bobina que está conectada com uma lâmpada. E temos aqui um ímã externo com seu campo magnético. Perceba que se eu girar essa bobina, vai alterar o número de linhas de campo que vai estar passando dentro dessa bobina. Então, com isso, vai gerar uma voltagem induzida. Simplesmente porque estamos alterando o número de linhas de campo que está entrando nessa bobina. Então, com isso, nós estamos gerando eletricidade, simplesmente girando a bobina. Por isso que a bobina agora, ela que é o rotor, e gera então uma voltagem induzida que gera uma corrente elétrica. Aqui temos um outro exemplo de um gerador que tem a bobina como um rotor. A pessoa está girando essa espira. Com isso está variando o fluxo magnético nessa espira e está gerando corrente induzida que acende a lâmpada. Essa espira está girando em um campo magnético de modo que gera uma voltagem, que gera uma corrente induzida. Então perceba que está sendo gerado energia elétrica, ou seja, é um gerador elétrico. Esse tipo de gerador elétrico é o mais comum, onde uma bobina que gira em um campo magnético, gerando com isso energia elétrica. Tudo bem? Então, até a próxima.